Semana de muitos insights, aprendizados e desapegos. Já é uma preparação para o eclipse solar que vai acontecer no signo de Áries no dia 20 de abril e que a gente já pode estar sentindo um pouco a influência. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana, um espaço onde eu trago para vocês os principais movimentos que vão nos influenciar aí ao longo da semana agora do dia 10 ao dia 16 de abril. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Nina Rizzi e esse é o Astro Life, um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. E bora rodar a vinheta que a gente tem bastante coisa para falar dessa semana. Então a gente começa a semana, segunda-feira, dia 10 de abril, com lua cheia no signo de Sagitário. E eu gosto sempre de dar um contexto, né? Qual é a lunação que a gente está vivendo? Qual é a temática que a gente está vivendo? Então essa lua cheia, ela é parte da lunação ariana que começou lá no dia 21 de março com a lua nova em Áries. A lunação ariana que vem nos convidando a olhar para nossa individualidade, para a gente aprender a se posicionar, para a gente aprender sobre o nosso espaço, os nossos limites e aprender a fazer bons acordos na nossa vida. A gente teve uma lua crescente no signo de Câncer, né, que deu continuidade a essa lunação, convidando a gente a olhar para nossa história, para nossas memórias, para o nosso passado, para questões aí da nossa história mesmo que tenham a ver com a forma como a gente se coloca, a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente se relaciona, tanto com as pessoas, tanto com as coisas na nossa vida. E a gente teve uma lua cheia em Libra, que veio transbordar aí, né, trazer mais clareza pra gente, justamente um olhar mais voltado para as nossas relações. A nossa relação com a gente mesmo, as nossas relações amorosas e afetivas, a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas na nossa vida. Então essa é a temática que a gente está vivendo e é nesse clima, né, que a gente começa essa semana, então, de lua cheia em Sagitário. E a gente tem um aspecto muito importante que vai acompanhar a gente ao longo da semana inteira. Então, desde segunda-feira, do dia 10, até o fim da semana, a gente tem Sol conjunto a Júpiter no signo de Áries. O Sol estava conjunto a Quirón, né, iluminando, trazendo consciência pra gente entender quais são as nossas dores e as nossas feridas com relação à nossa individualidade, as parcerias e as relações da nossa vida. E agora o Sol trazendo aí a luz, o brilho e a consciência, né, junto a Júpiter, que são as nossas verdades, né? Então eu acho que é uma semana de lua cheia, a gente já está mais propenso a ter insights, a captar aí, ter mais clareza do que realmente, qual é o caminho que a gente tem que seguir, o que é que a gente tem que fazer com relação a essas temáticas. E esse Sol conjunto a Júpiter é um aspecto de muito ganho de consciência. Vai realmente ajudar a gente a ter mais clareza e muitos insights sobre como a gente quer se colocar na nossa vida, né, em relação a tudo. E ele é um aspecto também que vai mexer com a gente, né, no sentido de, primeiro, olhar para as nossas verdades e olhar para a nossa verdadeira essência, o que é que faz sentido para cada um de nós, né? E Júpiter é o regente de Sagitário, então principalmente nessa segunda-feira, que a Lua tá em Sagitário também, a gente vai ficar assim com um espírito mais aventureiro, querendo expandir mais fronteiras, querendo expandir os horizontes, querendo de repente explorar novas coisas na nossa vida. Então aproveitem esse gás e aproveitem essa energia de insights e clarezas para realmente entender aí como é que você tem que começar a se colocar na sua vida. Tá? É um aspecto que eu digo assim que é um empurrãozinho, sabe, do universo para você caminhar em direção à sua verdadeira essência, ao que faz sentido para você, as suas verdades que vêm de dentro do coração, tá? E não as verdades que a gente conta para as pessoas simplesmente para fazer um papel ali com um filtro que a gente colocou para ser aceito, ou para ser querido, ou para evitar julgamento, né? Então a gente tem que olhar para realmente o que faz o nosso coração pulsar e vibrar.
Tá? E ainda no dia 10, né, de abril, essa segunda-feira tá bastante movimentada, né? Bastante coisa acontecendo, bastante aspectos importantes no céu. A gente tem a Vênus entrando no signo de Gêmeos, né? Então, Vênus, que é o planeta que fala das nossas relações, uma temática que a gente tá trabalhando, né? A nossa relação com a gente mesmo, o valor da nossa individualidade e como a gente se coloca diante das parcerias, né, na nossa vida. Então, até o dia 6 de maio, Vênus está em Gêmeos e isso intensifica a nossa vontade de trocar, de conversar, de estar com as pessoas, a gente fica mais curioso e a gente fica também um pouco mais racional com relação às nossas relações, o que pode ser um ponto bastante positivo para a gente conseguir realmente entender, sabe, fazer aquela listinha de prós e contras e entender o que tem feito sentido pra gente e o que realmente não tem feito sentido pra gente. E como tudo é luz e sombra, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar um pouco... para não ficar muito preocupado com e refém, né, do que as pessoas estão pensando ao nosso respeito, tá? Então foca aí na sua verdadeira essência, que é esse convite dessa semana, né, de lua cheia, que traz clareza, que traz insights, para você realmente colocar um pouco mais de razão nesse momento e entender como que essa dinâmica do eu e do outro tem acontecido aí na sua vida. Tá, eu tenho falado tanto dessa dinâmica do eu e do outro porque tá super em evidência nessa alunação e vai continuar em evidência por boa parte do ano, tá, gente? Então ela é realmente uma questão que a gente veio trabalhar aqui esse ano. E aí essa Vênus, no dia 11, né, então já no dia seguinte, ela vai fazer um trígono com Plutão em Aquário, que é um aspecto positivo, super fluente, então um dia para essas trocas, essas conversas serem muito criativas, trazerem realmente insights fora da caixa. Lembra, a gente vai estar com aquele espírito mais aventureiro na segunda, querendo fazer coisas diferentes. Esse aspecto da terça já pode trazer ainda mais insights de coisas fora da caixa, coisas que você normalmente não pensa, talvez não fizesse, né? Podem vir e inclusive, de repente, situações, pessoas que podem aparecer aí e despertar algum tipo de transformação, algum tipo de mudança na sua vida. E no dia 12, né, já então na quarta-feira, a gente tem essa Vênus em Gêmeos fazendo uma quadratura com Saturno em Peixes. E a quadratura a gente sabe que é um aspecto mais desafiador. Então é um dia em que a gente pode se deparar com algumas frustrações com relação às nossas relações, tanto amorosas quanto com as coisas na nossa vida, tá? Então lembra de se conectar com a energia geminiana, de primeiro buscar a racionalidade para ter expectativas mais concretas com relação a essas relações, né? E também para se conectar com as diversas possibilidades, né? Gêmeos é a multiplicidade, são vários caminhos possíveis para a gente conseguir chegar aonde a gente quer. Então não existe um único caminho e Gêmeos ajuda a gente a de repente enxergar várias possibilidades, tantas que às vezes a gente fica com dificuldade até de escolher, a gente pode ficar um pouco mais disperso, mas tentem expandir a cabeça nesse sentido, tá? E essa é uma preparação porque já no dia 13, né, então na quinta-feira de manhã, logo às 6h11 da manhã do horário de Brasília, a gente tem a formação de lua minguante em Capricórnio. Então o início da fase de lua minguante, a gente sabe que é o início de uma fase onde a gente vai começar a colher os aprendizados desse ciclo. Então tudo que a gente foi trabalhando com relação ao eu e o outro ao longo desse ciclo, desse mês, a gente vai começar, as fichas começam a cair, né? E a gente tem o período da luz, né? Então na lua cheia a gente não tem a lua iluminada no céu à noite, ela vai se preenchendo de luz, chega no ápice na lua cheia, a gente fica com mais clareza e ela vai diminuindo de novo de luz. Então a fase de lua minguante, ela é uma fase em que a gente pode se sentir um pouco mais introspectivo, pode sentir uma necessidade de ficar mais recolhido, realmente lidando aí com essas reflexões, lidando aí com essas questões que a gente está digerindo, né, que a gente está depurando, que a gente está realmente colhendo de aprendizado, né, sobre essa temática. E Capricórnio, ele é o signo, né, do amadurecimento, da disciplina, da responsabilidade, do comprometimento, e aí e da estrutura, né? Então eu acho que a mensagem dessa lua minguante em Capricórnio é o menos é mais.
né? Capricórnio é uma energia minimalista, então assim, eu preciso de tantas relações, eu preciso de tantas coisas na minha vida, né? Será que eu não posso me libertar um pouco dos excessos? Porque o Lua Minguante fala de desapegos, coisas que a gente tem que realmente entender que vai deixar pra lá, né? Então esse é o momento da gente fazer esse balanço com ponderação, sabe? Assumir pra gente a responsabilidade das nossas escolhas e pensar na nossa estrutura. O que realmente eu preciso e o que eu não preciso, e eu vou me libertar disso, sabe? Eu vou liberar e vou desapegar disso. É o viver com o essencial. E lembrem-se, o Sol tá conjunto a Júpiter, ele tá iluminando as suas verdades, então pode ficar mais fácil de você entender realmente o que você essencialmente precisa, verdadeiramente precisa, né? E o que você pode deixar ir, tá? E lembrando que essa é a reta final da lunação ariana, da primeira lunação ariana, porque no dia 20 de abril a gente vai ter um eclipse solar no signo de Áries, iniciando uma segunda lunação ariana, para vocês entenderem como essa temática ariana está forte e está em evidência esse ano. É mais uma chance para a gente continuar olhando para essa temática, porque é pra gente entender como a gente se posiciona. E a gente vai ter que se posicionar. E a gente vai ter que saber se posicionar com respeito. Sem aquela agressividade ariana que sai fazendo o que acha, que pensa o que quer, sem considerar o outro. Não é isso, né? É saber se colocar sim, com firmeza, com assertividade, porém com respeito, né? E uma coisa muito importante é que os eclipses, eles trazem grandes momentos de ajuste e de transformação. Não é um processo que acontece do dia para a noite, a gente anda meio acelerado, né, com toda essa energia ariana no céu, querendo as coisas para ontem, né, essa pressa ariana, mas os eclipses são eventos que eles perduram aí por 6 meses na nossa vida. Então a gente vai ter um outro eclipse lá em outubro, e o que a gente começar agora, ele vai ser trabalhado, né, até outubro, nesses próximos 6 meses. Então, é um momento da gente realmente entender quais são as mudanças e as transformações que a gente precisa fazer nessa vida, tá? E uma coisa muito importante, a gente já está sentindo a sombra da retrogradação de Mercúrio, tá? Mercúrio tá em Touro e ele vai ficar retrógrado no dia 21 de abril, um dia depois do eclipse. Então, vamos lá. Eclipse é um momento de ajuste e alinhamento. O período de Mercúrio retrógrado, que dura aí 3 semanas, cerca de 21 dias, é também um período onde a gente é convidado a desacelerar o ritmo, refletir, repensar e revisar muitas questões da nossa vida para a gente poder fazer ajustes e alinhamentos. Então já dá para a gente entender que tá vindo aí muita transformação e muito ajuste. Tá? E o eclipse também não é ficar esperando lá no dia do eclipse alguma coisa vai acontecer, né? A gente já pode estar sentindo alguma movimentação em direção a essas transformações que a gente precisa fazer, tá? E a sombra de Mercúrio retrógrado também já está aí, tá? Então se você ainda tem alguma coisa muito importante para fazer, para lançar, para divulgar, aproveita agora, né? Na verdade já não tá mais tão ideal, mas a gente ainda tá na sombra, né? Mas ao longo do período de Mercúrio retrógrado a gente sabe que a gente tem algumas atividades que não são ideais. É óbvio que a gente não pode parar a nossa vida, né? É um aspecto que acontece aí várias vezes ao longo do ano, mas é um momento de desacelerar o ritmo, né? E você vê que Touro, que tá dando o ritmo agora, né? O Sol vai estar em Touro, né? Depois, enquanto o Mercúrio for retrogradar em Touro, o Sol vai estar em Touro. Então, Touro é um signo de ritmo mais lento. Então, a gente vai ter que ter paciência, persistência e determinação para que essas transformações vão acontecendo aos poucos, né? Com a nossa constância, né? Tomando essa responsabilidade das escolhas para nós mesmos, tá certo? Então, assim, é uma semana de preparação pro eclipse, tá? É uma semana de preparação já para esse período de Mercúrio retrógrado. Então, já fiquem ligados aí aos insights, aos aprendizados que vocês vão percebendo, tá? E, principalmente, nessa fase de lua minguante, o que vocês podem deixar ir e desapegar para já conseguir partir para o próximo ciclo já renovado, tá certo?
Então é isso, eu desejo uma ótima semana para todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijo e até a próxima!